Além de negar o pedido da campanha de Bolsonaro, o ministro ainda abriu investigação e direcionou a apuração para o inquérito das fake news que ele mesmo coordena no Supremo Tribunal Federal. Figueiredo. Não só fez isso, como agora o Supremo Tribunal Federal negou a prática de prevaricação, né? O Lewandowski também chamou o pedido de inepto, da mesma forma que o Alexandre de Moraes. O pedido é inepto. Então, fica combinado o seguinte: o que deveria ter feito a campanha de Jair Bolsonaro? Essa é a pergunta que todo mundo deveria fazer, né? Por quê? O ministro acabou de dizer, não é papel do STF a fiscalização. Ora, nós temos um problema imediato aí que precisa ser solucionado. Porque, pode não ser problema, mas tem um servidor que era responsável justamente por isso. Era o coordenador dessa área. E ele diz, no seu depoimento na Polícia Federal, que havia problemas justamente na fiscalização. Eu falo, bom, o servidor tem que ser internado, então, no hospício. A pessoa que estava até 24 horas atrás, ou 48 horas atrás, coordenando esta área no TSE, segundo o Alexandre de Moraes, é louca. Porque ele diz, no seu depoimento, avisei que havia problemas na fiscalização. Diz a quem avisou. Ora, se não é papel do TSE fiscalizar, que história é essa de ter um servidor lá para isso que diz que tem problema na fiscalização? Tem alguma coisa que não faz sentido nessa história. E tá certo. Então, vamos assumir que de fato não seja papel do TSE essa fiscalização. Vamos dizer que o servidor fosse um louco, o que já não gera outro tipo de problema, porque como pode um louco comandar uma área dessas? Tão importante, até recentemente. Primeiro turno teve essa área comandada por esse louco. Então já temos um problema aí. Mas digamos que o louco seja um caso isolado. A quem cabe? O que deveria fazer a campanha de Jair Bolsonaro? Contratou uma auditoria. O TSE chama a auditoria, o Alexandre de Moraes, chama a auditoria de apócrifa, apesar de ter autor. Pede mais detalhamentos. Os detalhamentos são apresentados e ele diz, não, esses detalhamentos não são bons o suficiente. Ora, não são bons o suficiente? Então, como que faz? O que é para fazer? Tem que contratar mais quantos detalhamentos serão bons o suficiente? Qual é a postura que a campanha deve tomar quando se sente prejudicada? Há apenas alguns dias das eleições. Nós só tínhamos hoje, quinta-feira, e sexta-feira para exibição de propaganda eleitoral. Então, já vimos que não haverá solução se de fato o que a campanha de Jair Bolsonaro demonstra de fato aconteceu, se houve mesmo prejuízo, e parece ter havido, parece ser difícil negar o fato de que houve prejuízo na quantidade de inserções, não há forma mais de reparar. Então nós já teremos uma eleição domingo que não ocorre dentro de condições isonômicas, não ocorre de forma equilibrada, de forma justa. Nós temos um candidato que teve possivelmente 200 mil inserções a mais do que o outro. Em regiões do Brasil, onde é fundamental, o rádio é fundamental para o contato com o eleitor. E quando nós trouxemos ontem aqui o Fábio Weingarten, eu fiz questão de explicitar o nível de conhecimento e a profundidade que ele tem a esse respeito, porque eu conheci o Weingarten justamente quando ele trabalhava com isso, auditoria publicitária. Não estamos falando de uma pessoa que... Não é a página desmentindo o Bozo. É uma pessoa que só vive disso e trabalha nisso há 20 anos. Que é referência de mercado nesse setor. Então não tem ninguém que conheça mais do que ele esse sentido. Não valeria ouvir? Agora, tá claro, e eu vou até citar uma matéria de jornal de um veículo hoje, que diz que até dentro do comando das Forças Armadas já há um entendimento e o consenso de que o TSE resolveu assumir um lado nessa eleição. Eu falo, graças a Deus que vocês perceberam isso. Um pouco tarde demais. Mas pelo menos perceberam. Ora, eu acho que está claro para o mundo inteiro que o TSE tem um lado nessa eleição. Haja vista as decisões que têm sido tomadas, que beneficiam quase sempre um lado, 90% das vezes de um lado, mas nesse caso também na inação. A pergunta, só tem uma coisa que chama a atenção. Talvez o TSE esteja um pouco desesperado demais. E esse desespero pode ser um bom sinal para a campanha de Jair Bolsonaro.